Olá, meus amigos, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer aqui o esboço da nossa lição de número 4 da revista da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus. O tema geral da nossa revista desse primeiro trimestre é Batalha Espiritual e o subtema O Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Esta lição será ministrada no próximo domingo, dia 27 de janeiro, cujo assunto é possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. O textual desta lição encontra-se em Lucas capítulo 10 e o verso 17, que nos diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A verdade prática nos diz assim: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. A leitura em classe encontra-se em Marcos capítulo 5, do verso 2 ao 13, que narra o episódio do endemoniado gadareno. O objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Isso aqui é o ponto, aliás, o objetivo geral desta lição. Já os objetivos específicos traz o seguinte: primeiro, destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. O segundo é conceituar legião demoníaca. Terceiro, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E quarto, analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. O nosso comentário tem como ponto central que Jesus Cristo tem soberania absoluta sobre o diabo e seus demônios. Isso aqui é parte da verdade prática. E isso aqui é o ponto central. Jesus Cristo tem soberania absoluta sobre o diabo e seus demônios. Na introdução, nós temos o seguinte: o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O tópico 1 vem abordar sobre a possessão maligna. E o primeiro ponto do tópico 1 vem abordar sobre a harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados, está em Mateus 8:28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um, Marcos 5:2 e Lucas 8:27. O que certo comentarista afirma sobre esta possibilidade de haver 2 endemoniados e de haver só um? Um comentarista disse que é da característica de Mateus sempre fazer 2 registros de 2 personagens. Aqui, o caso do cego de Jericó também, e tem outros casos em que ele menciona 2 e outros narradores mencionam só um. A outra possibilidade é que um dos endemoniados era mais feroz, era mais furioso do que o outro. Então, por isso, Marcos focou somente um. O ponto 2 desse primeiro tópico fala sobre a opressão, registra, narra, aborda a opressão maligna. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana, pois ninguém conseguia prendê-los. Eles quebravam as cadeias, as correntes, e por isso as pessoas tinham medo dele. Também outra característica em Atos 16:16 é o poder de adivinhar. Aquela mulher era uma jovem que era usada pelos seus gestores porque ela tinha um espírito de adivinhação. E também conhecimento sobrenatural, conforme nós podemos ver no verso 7 desta leitura em classe. O ponto 3 desse primeiro tópico apresenta um quadro esclarecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Quem já teve a oportunidade de ver uma pessoa
transtornada por uma possessão maligna, deve ter uma ideia de como era aquele homem, como ele agia, como ele se comportava. Por isso, as pessoas tinham medo de passar por aquele lugar. O tópico 2 aborda a legião demoníaca. O ponto 1 vem abordar a legião. O que é uma legião? Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Ela era dividida em 10 cortes, cada corte com 600 soldados. E cada uma corte era formada por 3 tropas de 200 soldados, que por sua vez eram formadas por 2 companhias de 100 soldados, que eram chamadas de centuárias ou centúrias. Daí a palavra centurião. Um centurião era um comandante responsável por 100 soldados. No Novo Testamento, esse termo é usado como uma referência aos demônios ou aos anjos. Em Mateus 26:53, Jesus diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões seriam 72.000 anjos, de acordo com essa compreensão baseada na legião romana, né? Então Jesus está dizendo para Pedro, que desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai, e o Pai mandava mais de 12 legiões de anjos, quer dizer, mais de 72.000 anjos para defendê-lo. O ponto 2 desse tópico 2 aborda expulsar e não dialogar. Mateus 10:8, ele disse: expulsai os demônios. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles. Nós encontramos nas Escrituras que o diabo é o pai da mentira. Então, por que dialogar com o mentiroso? Jesus diz em João 8:44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, você confia no mentiroso? Você acredita na história de um mentiroso? E por que vai confiar e dialogar com o pai da mentira? O ponto 3 desse tópico 2 aborda a presença de Jesus. Em primeiro lugar, o poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Observemos que aqui o espírito está reivindicando do Senhor Jesus de não mudar a situação, porque ele já estava previsto a sua condenação eterna. Ele aqui está reivindicando: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O outro ponto está em Mateus 25:41, aonde Jesus diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Era isso que o espírito, ou o representante do espírito que estava endemoniado, está reivindicando do Senhor. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O tempo é este aqui, quando o Senhor vai lançar neste fogo eterno o diabo e os seus anjos. O terceiro tópico aborda o poder de Jesus. O ponto 1 vem trazendo o seguinte: os demônios sabem quem é Jesus. Em Atos 19:15 nos diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Esse espírito se referiu aos filhos de Seva, um sacerdote judeu, que eram exorcistas, e eles foram exorcizar um espírito maligno em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E o espírito aqui responde, resiste a ele dizendo: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então aqueles homens, eles usavam o nome de Jesus, mas sem ter a autoridade dada pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar,
os espíritos conhecem a sua procedência, no caso a procedência de Jesus. Marcos 1,24 está registrado. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E em terceiro lugar, eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele, conforme Tiago 1,29. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E em quarto lugar, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, conforme 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por mais que o maligno tenha as suas astúcias, as suas artimanhas, mas o que ele pode fazer, o Senhor tem poder maior para desfazer. O ponto 2 aborda a soberania de Jesus. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas. Primeiro, que Jesus não os mandasse para outra região, está no verso 10. Em segundo, que não os mandasse para o abismo antes do tempo. Encontramos esse registro em Mateus 8,29. Em terceiro lugar, que lhes permitisse entrar na manada de porcos que passava pelo local na ocasião. Então, o inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Ele só pode fazer o que o Senhor permite. Jó 1,12, 2:4-5, Deus perguntou para o maligno: viste meu servo Jó? E o maligno respondeu e fez uma provocação, né, de ter liberdade para atingir Jó. E Deus permitiu. Ele só permitiu, ele só atingiu Jó com a permissão de Deus. Então, o maligno não faz o que ele quer. Ele faz o que Deus permite. Os demônios fizeram esses pedidos porque não podiam resistir ao poder de Jesus. Eles só foram para a manada dos porcos porque o Senhor Jesus permitiu. O ponto 3 aborda a libertação do oprimido. Quando os homens chegaram, encontraram o ex-possesso em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. A obra que o Senhor faz é uma obra completa, que trabalha no homem completo, no homem holístico, no homem total, espírito, alma e corpo. Aqui estava um homem liberto pelo poder do Senhor Jesus. O tópico número 4 trata a respeito dos porqueiros, né, dos apacentadores dos porcos, dos guardadores dos porcos. Ponto 1 vem abordar o local do acontecimento. Aqui nós temos uma pequena controvérsia, uma pequena discordância, porque segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos, Mateus 8:28. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gesarenos. Então, existiam as duas regiões, Gadara e Gerasa, né? Porque esses locais tinham uma certa distância do mar da Galileia. Ainda tem mais uma outra cidade que não é mencionada aqui, Gersena, que era mais próxima do mar, onde provavelmente foi ocorrido a precipitação dos porcos, né, no lago. O tópico 2 aborda sobre a manada de porcos. A população de Decápolis, que provavelmente era na região ali da atual Jordânia, era mista, composta por judeus e gentios. Os judeus, eles não tinham esse hábito. Para eles era proibido comer, apacentar, criar porcos. E do ponto de vista geográfico, aquela região anteriormente pertencia aos judeus, e os gentios agora estavam lá criando porcos, né? Animais imundos para os judeus. E eles tiveram um prejuízo grande, já que eram 2.000 porcos. E aqui também vem uma questão importante, se era uma legião de 6.000, provavelmente essa expressão legião é para se referir que eram muitos, porque tinham aproximadamente 2.000 porcos. Provavelmente
2.000 demônios se apossaram dele, né? Entre 2.000 a 6.000. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. Está registrado em Lucas, capítulo 8, verso 33. O ponto 3 aborda o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Será que foi só por isso, por causa do prejuízo, que eles pediram para Jesus se retirar? Então, há um comentário que diz o seguinte: há várias linhas de tensão nessa história. Primeira, a tensão entre Jesus e a legião de demônios. A segunda era a tensão entre Jesus e o povo da cidade. E terceiro, a tensão entre Jesus, o endemoniado e o povo da cidade. Cada linha esforça-se contra as outras, de forma que do momento em diante em que Jesus aparece na cena, a atmosfera fica progressivamente carregada. Não é de admirar que o povo da cidade entre em pânico. E aqui, uma coisa importante para nós refletirmos é que nem sempre milagre produz fé. Às vezes produz medo e deixa as pessoas assustadas. Eu penso que foi isso que ocorreu naquele momento. E quando o homem desejou seguir a Jesus, o Senhor Jesus disse: volta para os teus e conta para eles o que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. E o registro das Escrituras diz que ele saiu e anunciou em toda a Decápolis o que o Senhor Jesus tinha feito com ele. E posteriormente, quando Jesus retornou, passando de novo por aquela região, havia uma multidão de pessoas, quando ouviram falar que ele estava na região, e foram para ouvi-lo, em função do trabalho que aquele homem fez. Jesus não forçou a situação. Ele esperou o momento certo, e no momento certo ele pregou para uma multidão muito maior, que não era só daquela região, mas de toda a Decápolis. Na conclusão, nós temos o seguinte: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios. Pois Ele nos deu essa autoridade, conforme Lucas 19, Lucas 10, 19 e 20, que nos diz: eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O ponto central da nossa lição vem abordar o poder de Jesus sobre a ação do inimigo, do maligno e dos seus anjos. E esse poder, ele transferiu à igreja. Nesse texto nós vemos essa transferência de autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Aqui são os representantes do mundo maligno. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Meu irmão, meu amigo, que a lição deste domingo possa trazer para você fortaleza, confiança, segurança de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e bom proveito da meditação desta lição.